Olá, esse é o projeto Medicina Chinesa na Semana, episódio número 3. E eu vou oferecer esta live para Camila Lanzoni de São Paulo, capital. Então a pergunta que chegou é a seguinte: o gengibre faz bem ou faz mal para a saúde? Então muitas pessoas ouvem falar, a própria Nutri fala, utiliza o gengibre para emagrecer, utiliza gengibre quando você acorda, utiliza no chá verde, utiliza no suco verde. E aí outras pessoas dizem, não, mas se eu utilizar o gengibre, me dá muito calorão, parece que ataca o coração, eu fico mal. E aí, será que faz bem ou faz mal? Primeiro eu quero falar para vocês que o gengibre, ele é muito utilizado na cozinha asiática. Então, uma cozinha asiática de modo geral, estou falando aí da China, da Coreia, da Índia, e ele é uma substância muito interessante para quem tem alergias e intoxicações para frutos do mar. Então, vou falar primeiro da parte boa dele, tá? E depois para quem que não serve, porque não é para todo mundo que serve. Isso que é importante a gente saber. Então, o gengibre, ele em chinês, né? Se ele for seco, nós chamamos ele de ganjian, e se ele for fresco, nós chamamos ele de shenjian. Ele tem uma grande atividade no sistema nervoso central e também no tubo digestivo. No tubo digestivo, quando ele é fresco, ele aumenta a secreção gástrica sem reduzir o pH. Então, além disso, aumentando a secreção gástrica, na verdade ele vai acelerar o processo digestório, ele vai acelerar o processo de ter o esvaziamento no pulmão. E no sistema nervoso central, ele estimula o sistema vasomotor. Então, o que ele, na verdade, vai fazer no sistema nervoso central? Ele pode aumentar a pressão. Além disso, aumentando a pressão, a parte boa é que em muitos casos de tontura ele é benéfico. Muitos casos de tontura e até de vômitos ele é muito, muito benéfico. E outra coisa muito benéfica também da questão do gengibre é que ele é um desintoxicante por natureza. Então, nas fórmulas magistrais chinesas, que são fórmulas muito bem elaboradas, muitas vezes o gengibre ele vai dentro justamente para tirar a intoxicação de alguma planta lá dentro da fórmula, que tem um efeito medicinal positivo, mas que, porventura, seja tóxica. Então, quando é utilizado o gengibre dentro, ele vai tirar a toxicidade dessa planta e vai fazer com que ela apareça somente a parte positiva. Ele também é utilizado quando você mistura diversos chás. Então, lógico, com a orientação de um profissional, porque a gente nunca deve misturar chás nenhum ou tomar chás por conta própria, um monte misturado ao bel prazer. É importante que a gente saiba uma indicação correta para o nosso jeito. Se é bom ou se é ruim vai depender para quem que é bom e para quem que é ruim, porque a natureza dele é uma natureza quente. Então, se ele estiver fresco, ele é importante para invasão de vento frio. O que é a invasão do vento frio? Na medicina chinesa, a invasão do vento frio significa quando você pegou qualquer vento, qualquer frio demais, pegou uma chuva, por exemplo, e você sentiu muito frio e aquilo pode ocasionar, por exemplo, uma gripe. Então, ele é bom para exteriorizar este vento frio. Ele é bom também para frio no estômago. Então, como eu já falei, ele é muito interessante para a digestão, quando tem frio no estômago. Ele é bom também para frio no pulmão. O que seria o frio no pulmão? Por exemplo, uma pessoa que tem rinite e que essa rinite, qualquer friozinho, ela começa a espirrar. Ou uma rinite clarinha, que é por frio no pulmão. E ele também, como eu falei, ele harmoniza outras ervas. Isso se for utilizado fresco. Se for utilizado seco, que o que muda aí são os óleos essenciais, a quantidade de óleo essencial dele. Então, se ele for utilizado seco, ele também serve para tudo isso que serve fresco, mas além disso ele serve, por exemplo, para uma invasão de frio e umidade no pulmão. O que seria uma invasão de frio no pulmão? A rinite, como eu falei. Agora, o que seria uma invasão de frio, umidade no pulmão? Aí já é uma sinusite, onde tem muito muco. Então, uma sinusite onde tem muito muco, uma sinusite fria, uma sinusite clara, não aquela amarela pegajosa. Uma sinusite clara, ele é super indicado. Okay? Além disso, também, ele vai tirar mucos do corpo inteiro. Então, ele serve para deficiência de yang do baço. Quando uma pessoa tem deficiência de yang do baço muito grande, ela demonstra, além de outros sinais e sintomas, diarreia. Ela pode demonstrar também o cocô, as fezes espedaçadas, mal formadas, tem tendência a ter as fezes mole.
Então tudo isso está demonstrando que o baço realmente está fraco, que a digestão não está boa, que a digestão está baixa. Então, para má digestão é essencial, muito bom, importantíssimo o gengibre. E ele aquece, ele tem um efeito termogênico, ele é maravilhoso, ele aquece. Agora, o mais importante é a gente saber aonde a gente não pode utilizar o gengibre. Então, nós na medicina chinesa sabemos que não devemos utilizar o gengibre em qualquer deficiência yin. Quando eu falo deficiência yin, yin seria frio, então tem deficiência de frio. Se existe deficiência de frio, tem excesso de calor. Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes. Pessoas que têm diabetes, diabetes é uma doença do calor. Às vezes é o calor no pâncreas, às vezes é o calor no estômago, às vezes é o calor no fígado, às vezes é o calor no pulmão, às vezes é o calor no rim, mas é uma doença de calor. Então, proibido, você não deve utilizar. Se você utilizar, vai piorar esse problema. A outra questão é uma pessoa que tem úlcera, gastrite. Por quê? Porque essa pessoa já tem calor no estômago. Então, ela tem uma deficiência de yin do estômago. Ela já tendo esse calor no estômago, contraindicado, totalmente contraindicado o gengibre. Porque se você utilizar o gengibre, vai piorar, vai começar a doer o estômago, vai piorar. Uma pessoa que tem hipertensão. As pessoas que têm hipertensão, via de regra, é por excesso de yang do fígado, ou seja, excesso de movimento do fígado. Excesso de movimento gera calor, irritabilidade, muita irritabilidade, insônia por estresse grande. Uma pessoa que tem, por exemplo, os olhos vermelhos, uma pessoa muito irritada, uma pessoa que de vez em quando queima o estômago, não deve utilizar o gengibre, mesmo que foi indicado por um profissional. Não utilize, porque ele está fazendo mal, porque a natureza dele é quente, vai afetar esses órgãos, vai afetar o fígado, vai afetar o pulmão, vai afetar o estômago, vai afetar o rim em termos de calor. Uma pessoa que tem pedra no rim, por exemplo, ela tem deficiência de yin do rim. Não deve utilizar o gengibre. Não deve utilizar. Mesmo que ela tenha aqueles outros sintomas que eu falei, que são bons ser utilizados, mas você tem que olhar aí a contraindicação. Isso é muito importante. Mulheres grávidas não devem utilizar o gengibre, então tira fora. Se a pessoa tem sinusite, como eu falei, se ela for clara, branca, uma invasão de vento frio, uma mucosidade fria, umidade fria, ótimo, super indicado. Agora, quando tem aquela sinusite ou até gripe, que é aquela gripe por calor, que é aquela gripe até que tem pessoas que têm vontade de tomar sorvete, tomar coisa gelada, tira fora. Para qualquer pessoa que tem o corpo muito quente ou tem problemas cardíacos, não utilize o gengibre. Então, a pessoa tem os pés quentes, as mãos quentes, sua demais, a boca seca, não utilize gengibre. Por quê? Porque é uma síndrome de calor. O gengibre deve ser utilizado no frio e para frio do estômago. Se tiver calor do estômago, se tiver queimação, se tiver refluxo, não utilize gengibre. Porque ele é bom sim, mas para as pessoas que têm sintomas de frio nesses órgãos e não sintomas de calor. Então eu quero deixar o meu convite aqui para você que gosta desses assuntos relacionados à saúde, gosta de alimentação, gosta de fitoterapia, gosta de acupuntura, enfim, gosta de saúde de forma natural e individualizada. Deixe aqui o seu like se você puder, compartilhe com o máximo de amigos se você puder e se inscreva no canal. Isso é importante para que o canal cresça cada vez mais e que mais e mais pessoas saibam justamente das maravilhas que a medicina chinesa pode trazer à nossa saúde de uma forma muito simples e efetiva.